mesmo, queridos, para vocês terem uma noção, você pode acreditar ou não, mas Deus já me deu um certo desprivilégio na minha vida, que eu pude ver o espírito maligno que comanda Panambi. Estava lá em Curitiba uma vez, e já decidido a plantar a igreja aqui em Panambi, meses antes. O demônio aqui, então, já sabia, e ele foi lá em Curitiba, daqui de Panambi até lá. Engraçado, né? Não pegou ônibus, o espírito só faz assim, já está lá, né? Não pense que ele teve que pegar ônibus. Não. Esse espírito maligno é esse teletransporte no mundo espiritual. E chegou lá, e eu estava na janela do meu quarto orando, de madrugada. Quando eu olho para fora, tem alguém assim, ó, em formato de combate, bem assim, com uma faixa preta sobre os olhos e todo preto. Aí eu não entendi quem era ele, né? Eu expulsei, me blindei com o sangue de Jesus. Aí cheguei eu em Panambi, plantando a igreja. Na primeira semana de plantação da igreja, eu vou na cozinha para me orar a Deus, aparece ele na minha janela, o mesmo cara. Aí eu pensei, eu repreendi, expulsei, ele saiu. Aí Deus falou comigo, você acaba de conhecer o espírito que comanda Panambi. Opa! E fui buscando em Deus para entender quem seria esse espírito maligno. Aí Deus me mostrou uma coisa que você pode achar louca, mas Deus me mostrou que ele era um espírito feminino. Era o espírito de Jezabel. O espírito que bota mulher contra homem, é o espírito que faz pastores caírem, é o espírito que faz igrejas dividirem, é o espírito que faz ovelhas se levantar contra o pastor, ovelhas terem mágoa de um líder, querer sair da igreja por nada, um espírito de divisão, um espírito que faz com que mulheres sejam as sacerdotes no lugar dos homens, um espírito que faz que homens, em vez de serem líderes da casa, são bananas, porque não oram em casa, a mulher tem que orar, porque não batalham pela fé, a mulher batalha pela fé, porque não traz os filhos para a igreja, a mulher traz os filhos na igreja. E aí Deus me mostrou claramente que era o espírito de Jezabel que estava atuando em Panambi. E por isso, se você vê, eu sou PhD em descobrir quem tem espírito de Jezabel. Eu atendo pessoas. Tem até um curso, Ivan, desmascarando o espírito de Jezabel. Quem derruba Jezabel? Um rei. Alguém que tenha autoridade, que seja pastor, líder. Como você derruba Jezabel? Você vence derrubando ela da janela. É engraçado, a Bíblia fala isso. Derrubando ela da janela, ela vai cair, seu sangue vai ficar no chão e os cães lamberão o seu sangue. Sabe o que significa? Com Jezabel não tem conversa. Com Jezabel não tem diálogo. É confronto. Então, às vezes, vocês podem pensar assim, por que aquela pessoa saiu da igreja, era tão querida? Era o cão. Era o cão. Não era querida, não. Porque foi confrontada em seu espírito de Jezabel. Então, esse reino está aí. Outra vez, Deus me deu um desprivilégio de poder ver o espírito maligno que comanda o Rio Grande do Sul. É alguém de preto, chapéu preto, montado em um cavalo preto. Tem aquela empresa Charrua, se não me engano, que é exatamente aquilo. Se você vê a Campeiros, passe lá, é aquilo. Estou falando da empresa, eles nem sabem o que é. Não estou julgando ali, até conheço os queridos lá. Mas é exatamente aquilo. Espírito maligno do Rio Grande do Sul. E Deus me mostrando, né? Sim, eu tive o privilégio de ver o anjo que comanda Panambi também. Certamente você passou por ele, você não percebeu. É um velhinho, olho azul, que anda com bastão por aí. E Deus me mostrou que ele era o anjo da cidade, que ele se faz de humilde, de miserável, para observar a galera. É bem interessante. Mas beleza, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar com você sobre o reino de Deus. Aí tem o reino de Deus. O que é o reino de Deus, queridos? É aonde Deus governa, é aonde Deus guia, aonde Deus lidera. Aonde Deus governa é o reino de Deus. Então, quando eu entrego a vida para Jesus, e eu falo, Deus governa a minha vida, e eu dou a direção da minha vida para Ele, ali está o reino de Deus. Nesse exato momento, o reino de Deus está sendo executado aqui, nesse lugar. Você podia estar num bailão, você podia estar em casa, você podia estar, sei lá, fazendo qualquer coisa na tua vida. Você resolveu parar aqui nessa estrutura. Aqui o reino de Deus está sendo executado. Porque você está buscando a Deus, buscando a palavra, buscando estar em comunhão. Mesmo com essa pandemia, você não abriu mão da comunhão. O reino de Deus é quando eu faço tudo aquilo que a Bíblia manda eu fazer e não faço tudo aquilo que a Bíblia não manda eu fazer, né? Então, o que acontece, queridos? O reino de Deus é quando eu sou guiado por Deus.
Aonde tem cura, Deus está. Onde tem santidade, Deus está. Aonde eu estou amando, Deus está. Tudo aquilo que tem a ver com a palavra, o reino de Deus está operando, né? Mas existe algo que Jesus vai falar aqui que se chama reino dos céus. Ou seja, existe uma extensão do reino de Deus que precisa sobrepor a porta da morte, a porta da volta de Jesus. Esse reino dos céus é esse reino que nós tanto aguardamos, esse reino que estamos esperando, que é o famoso céu. É o famoso lugar onde nós não vamos ter mais choro, mais dor, mais nada, mais falta de paz, mais pecado, mais morte. Vamos viver por toda a eternidade. Essa extensão do reino de Deus vai se estender aos céus. E isso nós chamamos de reino dos céus. Aí você pode perceber que Jesus vai falar de 10 virgens. 10 virgens que prepararam suas candeias esperando que o noivo viesse. Veja que não é 5 prostitutas e 5 virgens. Preste bem atenção nisso aqui. São 10 virgens. Ou seja, sabe o que Jesus está falando aqui? É possível você fazer parte do reino de Deus. É possível você fazer parte de uma igreja. É possível você ser até usado por Deus. Virgem, né? Separado. Mas não fazer parte do reino dos céus. Isso é assustador. Se você analisar, como a gente entende essa parábola? Num casamento ocidental, a noiva que tem a evidência, né? O noivo fica lá esperando, né? Fica nervoso, suando, que nem aquela vez que eu casei o Ivan e a Kétia, então assim, o Ivan estava nervoso, o Ivan estava suando, eu falei, calma, Ivan, não desmaia aqui, rapaz, vai ficar feio se tu desmaiar aqui. Daí a Kétia chegou, ele quase desmaiou de vez, né? Mas era a noiva que era, daí lá vem a noiva, né? Vem o menininho, né? Lá vem a noiva, daí, enfim, a noiva é o destaque. Mas na cultura de Jesus, era o noivo que vinha em destaque, como até hoje em alguns locais de Israel, o noivo que é o último a chegar. E aí, o noivo, ele tinha que separar 10 amigos para ele, para que no dia do casamento dele, esses amigos ajudassem ele com barbearia, com acalmar o coração dele, com ajudar ele, acalmar ele, preparar ele, enfim, animar ele que ele ia casar. É tão verdade isso, queridos, que o próprio João Batista disse certa vez que ele era como o amigo do noivo que ia casar. Jesus era o noivo, e ele se alegrava só de ouvir o noivo falar com ele. Por quê? Porque João Batista estava preparando Jesus para casar com a noiva. E a noiva também tinha que escolher 10 amigas que fossem íntimas dela, que fossem virgens, tivessem guardadas, e essas 10 amigas da noiva, que seriam virgens, deveriam ajudar ela durante o dia, maquiar ela, preparar ela, acalmar ela, né? E quando chegasse o momento que o noivo iria ver a noiva, vinha alguém gritando, o noivo está vindo! Isso à noite aconteceria. E essas amigas da noiva tinham que ter candeias nas mãos, óleo preparado, para poder iluminar a passagem do noivo junto à noiva, até eles entrarem na casa, onde todos estariam entrando, e em cima teria um quarto onde aconteceria a lua de mel, com todos lá embaixo esperando acontecer a lua de mel. Interessante, né? Já pensou? Hoje em dia a lua de mel, cada um vai para um lado, as famílias ficam na cidade, não é assim? Só que lá em Israel, sabe que eles faziam isso? Todo mundo ficava dentro da casa onde acontecia a lua de mel, para testemunhar que eles estão juntos, e ai deles se eles se separavam, tomar tunda de laço. A isso nós chamamos o que aqui no Brasil? De padrinho, de madrinha. Interessante, né? Hoje em dia, o que são os padrinhos? Alguém lembra do teu padrinho de casamento? Quem sabe que tu casou, cadê eles? Um e outro, glória a Deus, mas são todos, será? A gente tem aquela coisa, por que esse padrinho do meu casamento? Eu quero que entre alguém de amarelo, nem eu. Vai todo mundo entrar de amarelo, faz uns bananas de pijamas antes, né? Mas o principal não é o entrar na cerimônia. O principal é o pacto que o padrinho faz, que a madrinha faz, de dizer, ei, a partir de agora eu vou vigiar vocês dois. Jamais vou impedir você de separar. Se der B.O., cara, se tu trair ela, eu bato em você. As meninas olhando, se tu trair o teu marido, tu já era. Esse é papel de padrinho.